Oi pessoal, tudo bom? Hoje tá um dia lindo, maravilhoso. Gratidão pelo dia de hoje. Eu vim caminhar aqui na praia, e aí sentei aqui, olhar esse mar lindo, esse dia. E aí parei para refletir. E aí me fez pensar, né? Esses tempos eu tava conversando com umas pessoas e as pessoas estavam me falando sobre principalmente antes dessa pandemia que nós estamos vivendo, dessa nova fase, porque é uma nova fase para todo mundo esse processo. Porque querendo ou não, a gente tem que parar um pouco, colocar o pé no freio. Antes a nossa vida era muito corrida, não tínhamos tempo para nada, era trabalho, casa, casa, trabalho, família. E muitas vezes eu ouvia muitas pessoas falar: não, mal consigo dar atenção para minha família direito, é trabalho, 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 casa, casa, casa. E a atenção necessária às vezes fica de lado. Então essa fase nova da nossa vida nos fez realmente colocar um pouco o pé no freio, né? Nos trouxe de volta a consciência, parar, pensar, refletir, né? Então eu tava aqui também pensando, muitas pessoas, elas se acomodam, elas vivem numa zona de conforto. Muitas pessoas estão em sofrimento, estão passando por um processo de desgaste físico, desgaste emocional, desgaste mental. Porém, elas não conseguem se desvencilhar daquele momento que elas estão passando. Por que isso acontece? Geralmente isso acontece porque elas têm medo do desconhecido. Elas têm medo do novo, medo do recomeço. Porque é mais fácil se acomodar, tu viver naquela zona de conforto que tu estás, mesmo naquele processo de sofrimento, naquele processo de desgaste, do que você recomeçar, virar a página e iniciar um novo processo, né? E isso acontece normalmente por medo real. As pessoas têm medo de recomeçar. E não é nem recomeçar a vida, não. É recomeçar aquele processo que elas estão se desgastando, que elas estão sofrendo. Vou dar um exemplo para vocês. Claro que agora nessa época de crise que nós estamos vivendo, não, porque emprego tá difícil para todo mundo, não tá fácil para ninguém. Mas fora dessa época, já ouvi pessoas falarem assim: nossa, Rafaela, eu não gosto do meu trabalho, eu não gosto do que eu faço, não é a minha área. Mas a pessoa tá ali, trabalhando. Por quê? Porque não corre atrás do que ela realmente quer. O que é isso? Comodismo. Ela se acomoda, ela fica naquela zona de conforto, estagnada. Ela tá recebendo, tá pagando as contas dela, então tá bom, tá ótimo pra ela. Só que não é assim que funciona, gente. A gente precisa inovar, a gente precisa ir atrás do que realmente nós queremos. Porque se eu não gosto do meu trabalho, eu vou ir atrás do que eu gosto. Às vezes pode demorar? Pode, mas eu vou ir atrás do que eu quero fazer, né? Porque aquilo ali, se eu tô fazendo uma coisa que eu não gosto, é um desgaste pra mim, é um desgaste mental. E isso, ao longo do tempo, vai se acumulando, vai gerando outras coisas piores. E muitas pessoas são assim, muitas pessoas ficam nesse processo de sofrimento e não se desvencilham dele. Vocês já devem ter ouvido falar nessa história. Alguns meses atrás eu ouvi e ficou gravado. Eu vou contar pra vocês. Tinha um acampamento, umas pessoas num acampamento, fazendo uma comida, um fogo e uma panela de barro no fogo. E nesse acampamento surgiu um urso. Só que esse urso, ele estava há dias na floresta sem comer. Então ele estava há dias em um processo de sofrimento, em um processo de desgaste, né?
porque ele estava com fome há muitos dias, desidratado, com fome. Então ele sentiu o cheiro da comida e ele foi direto para o acampamento. Chegando lá, as pessoas que estavam no acampamento se assustaram, levantaram e saíram da volta do fogo. E o urso foi para a panela, direto para a panela. O que o urso fez? Com o cheiro da comida, ele agarrou a panela. Só que a panela estava quente, a panela estava fervendo, né? Muito quente, porque ela estava no fogo, então vocês imaginam. Só que ele estava com tanta fome, vocês imaginam esse processo mental do urso, esse desgaste que ele deveria estar há dias, que ele agarrou, mesmo se queimando, mesmo sofrendo de dor, ele agarrou e não queria se soltar daquela panela. As pessoas tentaram ajudar para que ele não se queimasse, não se machucasse, mas ele estava ali agarrado. Dias depois, encontraram ele morto. Então, o que acontece? Ele estava, mesmo sofrendo, ele estava agarrado naquele sofrimento. Ele não queria se soltar, ele não queria se desvencilhar. E na vida real é assim. Muitas pessoas estão agarradas ao sofrimento. Às vezes é a questão da percepção. Não conseguem perceber, mas elas estão se desgastando emocionalmente, fisicamente, e vai acumulando e elas não percebem. Mas quando a gente para, refletir, diz, não é o que eu quero para minha vida, eu preciso mudar, a gente precisa iniciar um novo ciclo, um novo processo, virar a página. Só que o que acontece? Muita gente tem medo do desconhecido, medo do novo, né? Muita gente pensa, iniciar esse novo processo, mas não é, gente. É bom para nós, é bom para nossa mente, para o nosso emocional, para os nossos sentimentos. Quando a gente vira a página, a gente tem a oportunidade de um recomeço. A gente tem a oportunidade de não sofrer mais com aquela situação. Então, estar na zona de conforto não nos leva a lugar nenhum, pelo contrário, nos faz sofrer cada vez mais, muitas vezes sem perceber. Então, o meu conselho hoje aqui, muitas pessoas às vezes passam por isso né? É assim, recomece, vira a página, construa um novo ciclo de vida e volte a viver da maneira que você achar melhor. Refaça a sua vida. Muitas vezes é preciso se refazer, se reconstruir para poder recomeçar, né? E isso faz parte da vida, isso faz parte do nosso processo. Tem uma frase que eu acho que diz que ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, né? Mas todo mundo pode fazer um novo fim. Eu acho que é essa frase. Então, a gente pode, na verdade, sim, recomeçar e fazer um novo fim. Então, tudo depende de nós, tudo depende da gente sair dessa zona de conforto, dessa, como é que eu posso dizer? Esse processo que a gente tá e não se desvencilha dele. Então, tudo depende de nós, apenas de nós e de ninguém mais. Se a gente não fazer, ninguém vai fazer por nós. Então, comece sua vida. Nós estamos numa época boa para refletir, para pensar, para se autoanalisar, se conhecer. Tudo começa a partir do momento que a gente se conhece. Porque muitas vezes na vida corrida que a gente tem, a gente não para se analisar.
Às vezes a gente conhece o outro melhor do que nós mesmos. Então, esse processo do autoconhecimento em nossas vidas é muito importante. Porque é a partir dele que a gente começa realmente os novos ciclos e a viver a situação em que realmente a gente quer para nós. A gente percebe que o nosso merecimento é maior do que a gente imaginava. Às vezes a gente se desvaloriza muito. Então, quando a gente começa a se conhecer, a gente começa a perceber que a gente merece mais do que aquilo que a gente pensava, né? Então, eu acho que hoje o recado que eu queria dar para vocês é esse, tá bom? Um beijo para todo mundo. E assim, quem gostar dos vídeos, gente, curtam, se inscrevam no canal, quem ainda não se inscreveu. Se quiserem deixar alguma pergunta, alguma sugestão nos comentários, deixem também, porque qualquer pergunta eu vou tentar responder, mesmo que às vezes a gente não saiba, a gente eu procuro, vou pesquisar, vou estudar sobre e vou responder para vocês, tá bom? Então tá. Então é isso, um beijo para todo mundo e espero que vocês tenham gostado.